Olá, o meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de números complexos, na aula de hoje nós vamos ver a forma trigonométrica do número complexo. Na aula passada a gente viu um pouco sobre como envolver a trigonometria, né, trabalhando a ideia de argumento. Na aula de hoje a gente vai ver a transformação para a forma trigonométrica. Seja Z, A mais BI com A e B pertencente aos reais, o número complexo, não nulo, sabe-se que θ, ou argumento de Z, satisfaz essas duas condições. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, é A sobre o módulo de Z. Também pode ser visto assim, ó, cosseno de θ é igual a A sobre ρ. Seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, seno de θ é B sobre o módulo de Z, que é o mesmo ρ. Tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma modificação. Já que a gente pode multiplicar meio pelos extremos, eu vou enxergar o A sendo cosseno de θ vezes ρ. O ρ vezes cosseno de θ. A mesma coisa no seno, tá? Meio pelos extremos, eu tenho que o B é igual ao ρ vezes o seno de θ. Então, deixei o A e o B em função do ρ, do cosseno e do seno de θ, da maneira trigonométrica. Esse aqui eu estou chamando de 1 e esse aqui eu estou chamando de 2. São duas equações que a gente vai utilizar. Eu vou pegar essas duas equações e vou substituir na forma algébrica. Qual é a forma algébrica? A forma algébrica que vocês têm é Z igual a A mais BI. É a que a gente já conhece, tá? Então, eu vou pegar o valor de A, que é ρ vezes cosseno de θ, e o valor de B, que é ρ vezes o seno de θ, e vou substituir aqui, ó. Então, quem é o Z, ó? Quem é o Z? O Z é igual ao A, que é ρ vezes cosseno θ, mais o B, ó, que é ρ vezes o seno de θ. Só que esse aqui tem o i, né? Acompanha o i, então vezes i. Então, substituindo o a e o b aqui, ó, nessa forma, na forma algébrica, né? A forma trigonométrica na forma algébrica, você tem isso aqui, ó. E isso aqui, ó, pode ser visto assim, ó. Posso colocar o ρ em evidência, vai ficar assim, ó. Z é igual a ρ, já que o ρ aparece nos dois termos aqui dessa adição, que multiplica cosseno θ, seno de θi. Só que em vez de colocar o i aqui, eu vou colocar o i na frente, tá? Já que a multiplicação não altera em nada. Para que vocês não pensem que eu vou multiplicar o ângulo pelo número imaginário i. É i vezes o seno de θ, tá? Então, nós temos que o número complexo z pode ser visto como ρ vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Isso aqui, ó, é a chamada forma trigonométrica ou forma polar. Tá? É a chamada forma trigonométrica ou forma polar, que é dada em função do cosseno e do seno do ângulo do argumento aí que você tem do número complexo. Que também pode ser visto assim, né? Ó, z é igual ao módulo de z vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Aqui eu usei o ρ e aqui eu usei o módulo de z. Tanto faz, né? Vocês já sabem que o módulo de z é o ρ. Isso é uma maneira de representação. Vamos ver aí um exemplo de como fazer isso. Então, eu dei aqui para vocês aqui um exemplo, z igual a 3 mais 3i. Então, vamos lá. Aqui é ele no plano de Argand de Gauss. Como é que eu faço para descobrir o θ e o ρ aqui, ó? Né? Vocês já sabem que o ρ é igual a raiz quadrada do A, que é 3, ao quadrado, mais o B, que é 3, ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz 3 ao quadrado, 9 mais 9, é raiz
de 18. Aí, fatorando aí, ó, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, saiu esse 3 e ficou esse 2. Então, é 3 raiz de 2, o ρ. Ou o módulo de z, tanto faz. 3 raiz de 2. Aí, vocês já sabem também, né, que o cosseno de θ, cosseno, é o A, que é 3, ó, sobre o módulo, que é 3 raiz de 2. E sabem que o seno, né? Desculpem, o seno é igual ao B, que aqui também é 3, sobre 3 raiz de 2. O módulo que é 3 raiz de 2. Racionaliza, multiplica por raiz de 2 aqui em cima e embaixo. Isso aqui vai dar igual a quanto? Vai ficar, ó, 3 raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Cancela 3 com 3. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Da mesma maneira aqui embaixo, né? Ó, mesmo procedimento, você encontra aqui também é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, é a primeira angulação, o principal, né? O ângulo principal, que vai de 0 até 2π. Quem é que tem um cosseno e o seno igual a raiz de 2 sobre 2? É o ângulo de 45 graus, ou que a gente chama de π sobre 4 radianos. Ok? Descobriu aí o argumento. Esse aqui é o ângulo que pertence ao primeiro quadrante. Logo, o que nós temos? Temos que o Z pode ser visto como o quê? Ó? Vamos lá. Ó. Forma trigonométrica. Eu vou colocar aqui novamente só para que vocês se atentem que eu vou ter que fazer esse procedimento todas as vezes que eu quiser a forma trigonométrica ou polar. Então, tá aqui a forma trigonométrica. Então, Z é igual ao ρ. O ρ aqui vale quanto? O ρ, né, vale 3 raiz de 2. Então, você coloca, ó, 3 raiz de 2. Agora, só é substituir, tá? 3 raiz de 2. Que multiplica o cosseno do ângulo de 45. Agora, nós temos que o ângulo não é mais θ, agora é π sobre 4. Mais I vezes o seno de π sobre 4. Então, tá aí a forma trigonométrica ou polar. Ok? Forma trigonométrica ou polar. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima aula.